hoje tem papo. O que temos hoje, Nathalie? Tem temas importantes, good vibes e diversão. Também tem humor, vaidade, saúde e muita história boa. Tem Nathalie Araújo, Miriam Oliveira e convidadas em estilo genuíno. Está começando o Papo Feminino. É pra nós falar junto. Então, mas eu disse eu vou contar e tu... Está começando o Papo... Não para? Para pausar no começando. Tá. Está começando o Papo Feminino. Começou! Estamos começando mais um Papo Feminino hoje. Hoje, nossa conversa vai ser diferente. Vai ser massa. Hoje vai ser matando um pouco da nossa curiosidade sobre assessoria de comunicação dentro de um hospital público, né? Referência no Piauí. Essa pessoa que está aqui vai trazer algumas informações muito importantes pra gente. Ela que vem conversar com a gente, a Fátima Oliveira. Todo mundo já conhece. Eu tenho certeza que qualquer jornalista, repórter ou produção de TV, rádio, portal, com certeza já falou com a Fátima em algum momento e lembra dela, falou em assessoria de HGV, Fátima Oliveira. Gente, Fátima, desse jeito vocês me deixam até nervosa, né? Com tanta responsabilidade. Primeiro eu queria agradecer o convite, né? Eu já sou colega de turma da Nathalie, a gente faz especialização junta, né? De mídias digitais. E esse é um prazer estar aqui com vocês, com a Vitória, com o Martioli. Majoli. E com a Miriam. Então, é um prazer estar aqui com vocês no Papo Feminino, né? Uma iniciativa muito legal, que eu achei assim, e muito importante agora nesse momento que nós estamos vivendo, né? De valorização da mulher. Então, ter esse momento aqui que a gente vai conversar sobre vários temas é muito legal. Sim, a gente tem aqui uma hora inteira para saber sobre Fátima Oliveira, né? Isso. Tem mais da ficha dela aí. Muita Para quem não conhece, né? Os jornalistas, todo jornalista sabe quem é aqui do Piauí. Mas para quem não conhece, bora apresentar Fátima Oliveira. É uma mulher super profissional, que dá o sangue pelo trabalho, passa 24 horas recebendo mensagens e respondendo dos jornalistas, né? Que ela fica, tem hora que ela tá louca. É isso mesmo, né, Fátima? E tendo paciência, né? Ela é super vaidosa. Eu vou falar, você disse, não era pra eu falar, mas ela adora sapatos. Meu Deus! Ela adora sapatos. Tá. Tem uma cena de sapatos que eu não posso contar. Gente, muito engraçada. Depois eu conto nos bastidores. Tá bom. Ah, meu Deus, vai deixar todo mundo curioso. Mas seja bem-vinda, Fátima Oliveira. É um prazer ter você aqui. E vamos conversar, né? Muita coisa para conversar. Eu tô pronta aqui para responder as perguntas, né? E também falar alguma coisa sobre o meu trabalho, que realmente eu gosto muito, né? É um trabalho gratificante. E que no início não foi isso. Porque eu era assessora da Secretaria de Saúde do Estado, né? Eu passei 6 anos na assessoria da CESAP. E quando eu fui para o HGV, foi por acaso. O HGV estava precisando ter uma assessoria de comunicação, porque era uma mudança do pronto-socorro. O HGV tinha um serviço de pronto-socorro já esgotado. E foi isso em 2005, né? E tava aquela filas, pessoas na porta do hospital, muita exposição na mídia negativa, né? E que precisava de uma assessoria para melhorar essa imagem do hospital. Então, quando eu fui convidada para fazer parte dessa assessoria, eu achei assim, meu Deus do céu, não vou. Uhum. Mas eu sou muito religiosa. Não religiosa, acredito muito em Deus. E eu acho assim que os desafios a gente tem que enfrentar, né? E eu tinha pesadelo quando eu fui para o Hospital Getúlio Vargas, porque se vocês vissem a cena, era de guerra, a cena do pronto-socorro do Hospital Getúlio Vargas. Então, para vocês terem uma ideia, eram 95 leitos e todo dia tinham 257 pacientes, 260 pacientes. Qual era o ano, Fátima? Isso em 2005. Eu fui para o Hospital Getúlio Vargas. E lá eu não tinha uma sala.
Eu não tinha. Quando eu chegava nos corredores, as pessoas perguntavam, jornalista, tinha um pavor. Os profissionais de saúde do hospital tinham pavor a jornalista. Porque só iam para lá para divulgar as mazelas que existiam no hospital, né? Então, nada de divulgar coisas boas. E eu comecei, as manchetes eram, o ponto-socorro esgotado, macas nos corredores, macas no chão, no pátio interno do hospital, pessoas sendo atendidas ali no chão. Então, isso eles fotografavam, eles filmavam e eles expunham na mídia, assim, sem nenhum pudor, né? E como fazer uma imagem de um hospital numa situação dessa, onde pessoas são atendidas no chão, onde pessoas são atendidas em macas nos corredores, né? E tinha foto, a gente fotografou todo, quando foi para a saída do pronto-socorro, e tinha um pronto-socorro construído, concluindo, que era o Hospital de Urgência de Teresina, né, que ia ser transferido e que precisava tirar aquele serviço de pronto-socorro do hospital, que já estava esgotado, ser transferido para o Hospital de Urgência de Teresina. E daí começou o nosso trabalho, a nossa difícil... Né? E os jornalistas não tinham... Era porta aberta para jornalista. Alguns profissionais de saúde pegavam o jornalista de tiracolo e iam passear nos corredores do Hospital Getúlio Vargas, mostrando só as coisas ruins. Né? E cadê as coisas boas? Será que não existe nesse atendimento coisas boas? Se ali eles estavam salvando vidas, não é? Mesmo em condições precárias, eles estavam salvando vidas. Por que não ressaltar isso? Tá? Então eu resolvi, já que eles estavam falando do atendimento, eu resolvi, a estratégia que eu montei foi uma equipe, porque no início era uma equipe mesmo, porque não tinha assessoria de comunicação. Mas uma coisa importante é você trabalhar alinhado com a gestão. Mesmo você não sendo uma equipe, como era no início, porque agora eu tenho um trabalho com um outro jornalista, Olinan Barbosa, que se tornou um marido, né? É um colega de trabalho muito legal. Então, nós temos um casamento de 17 anos, né? Um casamento profissional. Então, isso é muito importante ressaltar. E também nós temos... Como é que trabalhar naquela imensidão daquele hospital? Trabalhar sempre alinhado com a gestão. Que isso é importante, com uma equipe multiprofissional, porque são vários profissionais de diversas categorias e você tem que respeitar cada categoria e procurar trabalhar com o mesmo discurso, alinhado com isso. Então, qual foi a estratégia? Eu comecei a divulgar na mídia o que fazia no HGV. Eu mesmo, em vez do jornalista ir lá procurar, eu comecei a dizer, o HGV atendeu hoje 250 pessoas. O HGV fez tantos procedimentos. Tantos eram acidentados de veículos, tantos eram de moto. Então, eu mesmo passei a dar o boletim de atendimento, divulgar o boletim de atendimento, porque nós tínhamos um boletim de atendimento. E a mídia começou a perder o interesse pelas mazelas do hospital. Quer dizer, deixou de falar coisas negativas do hospital e começou a falar pequenos relatos positivos. E eu comecei a contar a história dos pacientes. Por exemplo, o seu João veio lá de União, ele sofreu um acidente de moto e ele foi atendido no HGV. O HGV salvou a vida do seu João. Tá vendo como é a diferença da comunicação? Tá vendo a diferença? Quer dizer, em vez de eu dizer que seu João foi atendido numa maca e que ele foi atendido no chão, eu disse que o HGV salvou a vida do seu João. Sim. Um hospital de referência, de alta complexidade, que tem profissionais muito capacitados, que são professores da universidade e que são capazes, né, mesmo num ambiente que não era mais adequado, salvar a vida de pessoas. Né? E que responsabilidade, né? Assumir essa assessoria de comunicação em um momento desse, né? Que tinha essa visão tão negativa e aí conseguir a gente começou transformar. A Coordenadoria de Comunicação do Estado começou a apoiar muito a gente, né? Por quê? Porque nada você faz sozinho. Você sempre tem que ter parceiros. Isso é importante para toda a vida. Sempre digo isso. E nunca é o eu, é sempre nós, né? Por quê? Porque não sou a Fátima Oliveira. A Fátima Oliveira tem uma equipe. A Fátima Oliveira trabalha com a gestão. E a gestão sempre do HGV sempre foram comprometidas com o hospital. Porque a maioria são funcionários de carreira, que foram diretores do Hospital Getúlio Vargas, são professores universitários, são pessoas renomadas, quer dizer, tem uma bagagem
né? E chegaram ali, chegaram ali à toa. Não é por causa de política, porque são técnicos comprometidos que fazem um bom trabalho. Como é hoje também, né? O diretor, ele do HGV atual é um jovem, mas ele veio de um hospital de Floriano que tinha resolutividade, que fez uma excelente gestão. E, Fátima, essa questão de chegar no hospital, ver a confusão, se fosse eu ia sentar e chorar. Porque vai resolver problema. Então, Com certeza eu ia sentar e chorar. E você vê coisas assim que eu presenciei no HGV, assim, traumas muito, então, né? Mas eu penso que você deve ter sentado e deve ter feito realmente uma estratégia no caderno, no papel, né? Nem sempre. Não? Na pandemia não foi. A estratégia no papel da pandemia foi depois. Mas antes, quando no início... No início, sim. Foi, a estratégia foi dar visibilidade no serviço, né? O serviço que existia. Então, existia o quê? Uma equipe boa, bons profissionais, uma equipe multidisciplinar, né, que não tinha um ambiente adequado, mas que eram grandes profissionais. Apesar da estrutura não ser adequada, o bom serviço era feito na medida do possível. Na medida do possível. E eu comecei a ressaltar isso. Ótimo. Como? Contando história de pessoas. As pessoas gostam de ouvir histórias. Sim. Por isso estamos aqui. Gostam de ouvir histórias. E eu sempre gostei de contar histórias. Maravilhosa. Né? E isso vem lá da minha infância, gente. É importante. Tem uma coisa para dizer para os pais, né? Eu gostava muito de ler gibis. Na minha época era gibis, revistas em quadrinhos, né? Hoje é tudo jogos eletrônicos, né? Mas eu, quando chegava nas bancas de revista, Luluzinha, Mônica, Cebolinha, eu já ia para lá para ler. Que eu ficava maravilhada com aquelas histórias. E isso me deu um respaldo na minha profissão. O meu pai, eu sou filha de um oficial do Exército, e ele queria que todo pai quer que ou seja médico ou seja advogado, né? Uhum. E surgiu o curso de comunicação e eu fiz minha inscrição para jornalismo. No dia do vestibular, só eu comemorava, né? Porque todo mundo chorava na minha casa, porque jornalismo vai morrer de fome no Piauí, né? Eu passei da universidade bem nova, com 17 anos, na Federal, né? E isso era motivo de orgulho para mim, mas para eles não era. Porque é um curso de comunicação social, meu Deus, jornalista no Piauí, pronto. Né? Mas eu amo a minha profissão, isso que é importante. Eu acho que você tem que deixar os filhos escolher as profissões. Eu acho e também. eu me sinto assim muito realizada na minha profissão. Fátima, uma vez você contou a história, eu vou cortar um pedaço aqui, porque ela contou uma história uma vez que eu achei muito sensacional. O filho dela, que uma vez contou uma história na escola, e ela foi chamada pela professora. Por favor, gente, Fátima, conte essa história. É muito engraçado. Eu sou mãe de 4 filhos homens. Um faleceu, mas continua sendo 4. E esse, né, que era muito engraçado, justamente porque faleceu, ele é muito danado. E ele passou no vestibular também cedo para medicina, né? Quer dizer, e ele dizia, ele foi contar, e ele chegou, aí eu fui chamada na escola. Eu sempre era chamada na escola, sempre, né? Porque 4 filhos homens, né, sempre é chamada na escola. E era assim, um atrás do outro. E meu curso de comunicação todinho eu tive 3 filhos no curso de comunicação. Meu Deus, chocada. Todo mundo conhece. Outro dia a Cláudia Brandão encontrou comigo com o meu mais velho. Fátima, não disse que estudou comigo, por favor. Meu Deus. Né? E tá dizendo aqui, ó, no papo feminino. Ela vai ouvir. Então, gente, foi engraçado, porque o meu ex-marido contava história pra ele, né? Do Chapeuzinho Vermelho. Só que ele mudava as histórias. E ele contou assim do Chapeuzinho. Aí a professora me chamou, Fátima, quem é que conta as histórias pros teus filhos? Aí eu fiquei com medo, né? Eu digo, por quê? Ele disse, não, porque tu já viu como é que o André conta a historinha do Chapeuzinho Vermelho? Aí eu disse, não, como é? Ele disse, aí isso que ele dizia de manhã cedo. Acorda, Cunhã. Ele regionalizou a história do Chapeuzinho Vermelho com os nossos sotaques. Né? Uhum. Acorda, Cunhã. Vai entregar o bolo. Tá com preguiça de bar do rabo. E o menino contava a história na sala de aula desse jeito. Meu Deus. Então, gente, isso são coisas da vida da gente, né? Quem não tem uma história dessa pra contar?
Voltando à história do HGV, porque Nathalie? essa história foi muito sensacional, gente. Uma criança chegar contando essa história pra professora, é porque ela nem contou tudo, assim, mas foi muito engraçado do jeito que ele falou. É, muito engraçada. E voltando pro HGV, né? Depois que o HGV foi transferido para o hospital de urgência, em 2008, o último paciente do HGV saiu no dia 21 de agosto de 2008. Então, a gente teve uma grande responsabilidade, que foi uma outra crise de imagem, porque o HGV era visto como um serviço de pronto-socorro. E qual seria a função agora do HGV? Né? Então, ele saía na mídia, o HGV se tornou um elefante branco. O HGV se tornou, não tem mais função. Então, qual foi a estratégia? Mostrar que o HGV seria um hospital de clínicas de alta complexidade. O que é essa alta complexidade? Aí voltamos a contar as histórias. Por exemplo, seu fulano veio de Canto do Buriti, porque o tratamento dele só resolve no Hospital Getúlio Vargas. Por quê? Porque aqui tem especialistas em coluna, aqui tem especialistas em traumas de mão, de pescoço, né? Quer dizer, as especialidades foram se sobressaindo e a gente foi dando evidência, visibilidade a isso, montando estratégia para quê? Para que o hospital fosse novamente, se consolidasse a imagem, não como um serviço de pronto-socorro, mas como um serviço de alta complexidade, de um hospital que só existe, que o que os outros não resolvem, o HGV resolve. Tornou-se referência. Tornou-se referência. Quer dizer, isso não é por acaso, isso é uma construção de imagem com estratégia de comunicação. Daí a importância da comunicação. Né? As pessoas não veem isso, né? Não isso. percebem. É um trabalho não percebe. de formiguinha no trabalho bastidor. de formiguinha que você vai construindo e de repente quando você vê aquela imagem, por exemplo, hoje ninguém vê mais o HGV, às vezes as pessoas nem lembram que o HGV já foi um serviço de pronto-socorro. Eu não tinha essa imagem. Pois é. Não tem essa imagem. Você tem uma imagem hoje, qual é? Hospital de referência. Um hospital de referência de alta complexidade. Isso. Né? Porque lá, e aí a gente começou a contar muitas histórias. Eu me lembro da história do João Marcelo, que foi um paciente que ele teve um problema neurológico em Parnaíba. Ele entrou no ônibus, ele passou 8 meses no Hospital Getúlio Vargas. Ele entrou no ônibus e ele teve tipo uma convulsão. E ele foi para o hospital de Parnaíba, da urgência, teve os primeiros atendimentos na urgência, né? E ele não foi diagnosticado o caso do João Marcelo. E o João Marcelo foi transferido para o Hospital Getúlio Vargas, né? E lá ele foi com uma equipe multiprofissional, com pessoas altos neurologistas, intensivistas, que começaram a ver o problema do João Marcelo. Né? E ele passou um tratamento de 8 meses, quer dizer, ele foi adaptado uma semi-intensiva, como ele não podia ficar na UTI direto, ele foi adaptado uma semi-intensiva para ele, na clínica médica, e lá uma equipe de profissionais cuidou dele, quer dizer, e depois ele foi referenciado de volta para a cidade dele, Aroazes, já tendo os movimentos, né? E ainda hoje ele faz tratamento lá de fisioterapia e outros na referência lá. Mas quer dizer, isso é a história do hospital, essa é a importância do hospital, que é importante você ressaltar. Né? E contar as histórias. Pois é, existe também a comunicação interna, né? Porque dentro do hospital você fez uma modificação também com a comunicação entre os funcionários, né? Isso, a gente trabalha muito a questão do endomarketing, né? E da comunicação interpessoal. Porque não é só o que a mídia, ela dá uma visibilidade, mas aquela visibilidade que a mídia tem, ela depende da comunicação da interpessoal. Se não funciona dentro, não vai funcionar fora. Porque os próprios funcionários, as informações vazam extramuro. Né? Então, você tem que trabalhar também a comunicação interna, a comunicação efetiva entre as equipes. Né? Isso é um trabalho também de formiguinha, é um trabalho onde você, aos poucos, você vai criando um diálogo, melhorando a comunicação entre esses profissionais e eles vão tendo confiança na tua profissão, no teu lado profissional.
Isso, como é que a gente faz isso? A gente faz isso dando um bom dia, colocando os aniversariantes todo dia, nós criamos 2 grupos de WhatsApp, que nós temos mais de 500 profissionais nesses grupos de WhatsApp. Senhora equipe, né? Quer dizer, então a gente faz uns mini jornais nesses grupos de WhatsApp. Tudo que acontece no hospital, a gente divulga nas redes sociais do HGV. Quais são as redes sociais do HGV? A gente tem um site oficial do HGV, nós temos o Instagram do HGV, nós temos o Facebook do HGV e nós temos 2 grupos de WhatsApp do HGV. Na pandemia, a gente antes da pandemia, a gente tinha os murais, né? Eu já ia perguntar pelos murais físicos. Os murais físicos. Só que com a pandemia a gente passou 2 anos sem murais físicos. Daí a necessidade da gente transformar esses murais em digital. Massa. Né? E quer dizer, você vai evoluindo de acordo com que vai aparecendo os obstáculos. Exato. Você não pode, você vê uma montanha, você não pode, você tem que arranjar um jeito de ultrapassar aquela montanha. E a gente teve ou fazendo um túnel, ou sobrevoando, né? Então você tem que montar estratégias para que isso aconteça. Então, como? Se a gente não podia usar mais os murais. Porque quando surgiu a pandemia, agora vamos entrar na pandemia, né? Foi assim, o HGV não era para ser referência da Covid-19. Quem era para ser referência da Covid-19 era o Hospital Natan Portela, que é o hospital de doenças infecto-contagiosas. Só que aí, pela estrutura do HGV e por ele ter se tornado essa referência de alta complexidade, né? Ele foi o melhor local que o governo encontrou para que fosse atendida a demanda, a grande quantidade de pessoas que estava acometida com a Covid-19. Então, gente, eu lembro desse dia, assim, como se fosse um dia histórico, igual aquele 11 de setembro, né? Eu estava no Colégio das Irmãs pegando meu filho quando eu vi que tudo estava sendo fechado no mundo inteiro, né? E que a gente ia mudar. Só que a gente não acredita que aquilo ali vai acontecer. Você acredita que é muito longe. É lá na China, é lá na Europa, é lá nos Estados Unidos, mas não acredita que vai chegar no Brasil. A gente chegou aqui. A gente tem o nosso país como se fosse assim, tão aconchegante, tão maravilhoso, que a gente acha que as coisas ruins não vêm pra cá, né? Parecia coisa de filme. Parecia coisa de filme. E eu tava na porta do Colégio das Irmãs quando eu ouvi a notícia no rádio, que estava tudo sendo fechado e que as aulas seriam suspensas. Quando eu vi que as aulas seriam suspensas, eu digo, é muito grave, né? Sim. Só que eu não imaginei que onde eu trabalhava seria a referência disso, né? E quando eu vi o movimento do governo do estado, quando eu vi as reuniões e que o HGV seria a referência, né? Eu queria até homenagear o Dr. Gilberto Albuquerque também, né? Porque ele foi um guerreiro, como gestor do Hospital Getúlio Vargas, o Dr. Oswaldo Mendes também. Eles foram gestores na época da pandemia. Então, isso é muito importante, né? E isso já tinha um trabalho antes da doutora Clara, que é uma profissional, uma mulher que é à frente do hospital, né? Eu entrei na época da primeira mulher do HGV, que foi a doutora Joana Zélia. Ela que teve essa visão de comunicação, da importância da comunicação. E o convite da assessoria de comunicação foi feito por ela. Olha aí, viu? Né? E mais um motivo da gente homenagear as mulheres, né? Tem uma visão diferenciada, uma né? visão diferenciada, uma visão bem peculiar, né? Que os detalhes, porque a mulher, ela vê isso, os detalhes, né? Sim. E ela achou que era necessário um trabalho de comunicação no hospital. Por quê? Porque ele ia modificar um serviço importante, que já estava totalmente deteriorado e que precisava melhorar a imagem daquele hospital. Ia ter um período de transição, mas que depois ia precisar também. Né? Quer dizer, uma visão bem ampla, holística da situação, né? Pandemia. Vamos voltar à pandemia. E, de repente, o primeiro paciente chega no HGV. Fechou tudo antes, aqui em Teresina, né? Fechou tudo antes de ter um caso, né? Realmente confirmado. E aí, o que fazer?
todo mundo com medo, os profissionais de saúde com medo. Muitos entraram, os mais de 60 anos ou mais, eles pediram logo afastamento. Sim. Porque era recomendado pelo Ministério da Saúde, Sim. né? Uhum. Então, muitos médicos renomados, muitos médicos, assim, importantes para a construção do hospital, né? Foram pedir afastamento. Já estavam, né? Numa idade já que precisava se afastar. Recomendação do próprio Ministério da Saúde. E também os outros profissionais também, que tinham mais de 60 anos, se afastaram. Aí chamaram no gabinete de crise, a primeira reunião, os serviços essenciais, lá vinha a comunicação. Não deu para sair. Enquanto todo mundo foi trabalhar de home office, né? Até a SECOM, lá vem a assessoria de comunicação do HGV. Não, nós ficamos sem férias, gente. Eu tive 3 Covid. Minha gente. Né? Então, a primeira, eu acho que era o medo. Eu não fui internada, mas o medo da doença me fez piorar um pouco. Né? Eu acho que Ficou foi mais com falta de ar, né? Fiquei logo com falta de ar. A ansiedade. Achei que estava totalmente já. A ansiedade, ela mata qualquer pessoa, né? Nós perdemos muitos colegas de trabalho, né? A gente via muita... Por que teve tantos óbitos? Pelo menos eu estou falando especificamente do caso do HGV, a minha visão. Por que teve muitos óbitos? Porque as pessoas já chegavam no hospital muito ruim, com comprometimento de 50% a 75% do pulmão. E por que chegavam muito ruim? Porque não acreditava que era grave. Aquela história que houve, que era uma gripezinha, gente, aquilo ali foi fatal. Não foi uma besteira. Uma coisa é a mídia dizer que aquilo ali é uma gripezinha, né? Um governo federal dizer que é uma gripezinha. Porque eu dizer, uma jornalista, é uma coisa. Um governo federal dizer que é uma gripezinha é outra coisa, né? E isso aí, as pessoas começavam a ficar ruim e achavam que ia passar, que era uma gripe, que ia se automedicando, só que ia só piorando. E quando chegava no serviço de referência, já chegava muito ruim, já chegava muito prejudicado. Os profissionais de saúde não tinham mais quase o que fazer. Só dar mesmo né? Então foram muitos óbitos. E a gente vendo todo aquele terror dentro do hospital, né? Porque quem estava ali, só quem estava dentro do hospital é que viu todo aquele drama, tanto dos familiares, das pessoas que estavam ali doentes, que ficavam isolados, dos familiares, que não podiam receber visita, porque o acompanhante ele é importante no processo de tratamento do paciente. Porque você se sente seguro. Se você sai para um hospital, você vai ser internado, e você vai com sua irmã, com sua mãe, com seu pai, né, com seu marido, com sua esposa, você vai, assim, como você se sente apoiado, você se sente seguro. Isso. Mas quando você vai sozinho e você vai ficar isolado, isso aí já deprime. E a doença, a Covid-19, ela é muito isso, né? Ela é uma doença que ela, deprimindo a pessoa, ela fica pior. Sim. Porque ela fica ansiosa, né? E a ansiedade dá todos esses sintomas que a gente sente com ansiedade. Falta de ar, piora. Se misturam. Se misturam. Então, isso foi muito difícil. Mas os funcionários do HGV também tiveram apoio quando pegaram a doença, né? Isso. Todo o meu tratamento nas minhas 3 Covid foi o HGV que me deu. Eu tenho um plano de saúde, mas eu preferi ser cuidada pelo hospital. Por quê? Porque ali tinha os profissionais que sabiam da doença. Os melhores. Os melhores. Eles foram treinados e eles vivenciaram aquilo ali. Então, de Covid-19, eu só confiava no hospital. Então, teve profissionais, assim, que a minha primeira Covid, eu fiquei muito ruim e eu tive total apoio. Todos os servidores, nós tivemos que foi montada a gestão, um núcleo de atenção ao servidor, né, o NAS, e vacina, nós tivemos total apoio, né, para isso. Inclusive os familiares, né, dos profissionais. Isso é muito importante, gente, porque se você tá lá, você tá lutando por outras pessoas, e quem vai cuidar de você? O mínimo é oferecer isso, né? E que bom que foi ofertado para vocês. Bom, muito oferta. Nós tivemos vacina, ainda hoje a gente era testado de 15 em 15 dias. E Fátima, tinha acompanhamento psicológico? Tem acompanhamento, o NAS tem acompanhamento psicológico, de nutricionista, né?
Agora, voltando para a comunicação na pandemia, né? Que a gente fugiu assim um pouco. Não, mas aqui a gente sempre foge. A gente vai e volta para os assuntos. Na aqui. comunicação, a gente teve que fazer tudo digital. Então, como era isso? Como era fazer? O pessoal dizia, Fátima, a gente precisa repassar esse treinamento para todos os profissionais do HGV. Como fazer? 2.500 funcionários, sem usar mural, né? Aí, como fazer? A gente fazia vídeos profissionais fazendo a paramentação, desparamentando, eles no pátio, com um monte de profissional, parecia cor de guerra, e a gente filmando com um celular, que às vezes não era nem um iPhone, né? E eles fazendo e a gente colocando nos grupos de WhatsApp, nas redes sociais do HGV, mostrando como era, né? E aí, os profissionais, que o problema não era se paramentar, o problema era desparamentar. E muitos profissionais foram contaminados com a desparamentação. Aí onde está o perigo. Aí era. E esses profissionais, no primeiro mês foram 300 profissionais afastados. Tu imagina? É uma falha que sente a falta. Não é ali, né? falha. Não, eu digo assim, que é uma falta que faz ali pra equipe como inteira. É que você vai atender? Foram montados 90 leitos de UTI. Vocês imaginam a velocidade que precisava para ser atendido? 90 leitos de UTI, pacientes gravíssimos. Às vezes não dava tempo. Eu queria ressaltar aqui a importância do coordenador da UTI, Dr. Calbi Medeiros. Ele teve que sair, muitos profissionais, inclusive ele, teve que sair do convívio familiar, alugar um quarto de hotel para ele poder ficar. Eu entrevistei o Dr. Calbi, né? E ele me contou essa história, quer dizer, ficar longe da família, com medo de contaminar a família, a esposa e os filhos, e ele teve que ficar isolado e só trabalhando. Ele ficava 24 horas no HGV. Muitos profissionais foram verdadeiros heróis mesmo. Quando a gente fala de profissional de saúde herói, na pandemia, não é mentira, gente. É verdade. E só quem estava lá... É muito sacrifício. Só quem estava lá é que sabe o tanto que esses profissionais gostam do Hospital Getúlio Vargas. E assim, às vezes eu fico triste quando eu vejo na mesa uma pessoa dizer, ninguém liga pro paciente que tá não sei o que. Quer dizer, se teve problema no atendimento, a gente tem que ver o que foi, porque eles dão a vida, assim, para salvar uma vida, sabia? Eu sei. É muito lindo ver isso, porque não é em todo ambiente. Não é em todo ambiente. Eu me sinto gratificada de fazer parte dessa equipe. Por quê? Porque eu vejo que eles são realmente comprometidos. Né? E foi o que me encantou e que me fez convidar você. Porque quando eu falei com a Miriam, eu disse, Miriam, a gente vai chamar uma pessoa que ela não é só, pra mim, uma pessoa, que ela é super maravilhosa, que faz a gente sorrir na turma, ela conta umas histórias bem interessantes. Mas é porque ela mostra pra gente uma realidade que ninguém conhece. Porque a gente não tá dentro do HGV, né? E aí, às vezes, a mídia não... Por que a cirurgia de fulano... Muitas essas demandas vêm muito pra mim. Por que cirurgia? Por que eu tô na fila? Realmente, o HGV tem uma fila de espera muito grande. Mas vocês têm que entender, né? É difícil entender para quem está na fila de espera. Isso é muito difícil. Tem que ter empatia para saber que aquela pessoa que está esperando, é muito difícil ela entender isso. Mas é o único hospital de referência do Estado, de alta complexidade. Nós temos que entender o contexto da situação. Se opera 30 num mutirão ortopédico sábado, segunda-feira chegam 30 acidentados, né? E passa na frente daqueles que estão na fila de cirurgias eletivas. Sim. Por quê? Porque vem da urgência. Sim. O Hospital HGV é retaguarda para a urgência. Ele é referência, né, na rede, ele faz parte da rede do Sistema Único de Saúde e ele é retaguarda para essa rede da urgência. Para o Hospital de Urgência de Terezinha, em alta complexidade. Então, o hospital de urgência tira a pessoa do risco de morte e manda para o HGV para resolver, para fazer o tratamento definitivo, né? Então, por exemplo, você tem um trauma de como agora chegou um paciente que eu até coloquei agora no Instagram a história do seu Raimundo, que a gente está fazendo todo o percurso do seu Raimundo. Ele sofreu um acidente lá na roça dele,
né? Ele teve uma fratura de bacia. Um burro, eu digo, seu Raimundo, o burro lhe deu um coice. E o seu Raimundo, né? E a dona Pedrina, que é a esposa dele, eu já entrevistei eles, e é muito engraçada a história, né? Só que o animal dele, que era de estimação, de repente se revoltou contra o seu Raimundo. Coitado. E aí ele teve uma fratura de bacia. Ele foi para o hospital de Floriano. Em Floriano, ele fez o procedimento de urgência, que é o correto. Colocou os fixadores na bacia, se você vê a foto dele com aqueles ferros, né? E ele foi transferido para o HGV. Aí ele diz assim, olha bem, a dona Pedrina, eu passei 21 dias para ser transferida para o HGV. Aí eu fui ver a história. Por que ele passou 21 dias para ser transferido para o HGV? Porque ele positivou Covid. Eita. E não transfere paciente com Covid. Claro, né? Aí ele foi tratar, Floriano ficou tratando o seu Raimundo para ele sair da Covid, para ele poder ser transferido. Mas se você não der essa informação, olha a importância da comunicação. Aí diz da comunicação efetiva. Né? É. A dona Pedrinha. Aí outra história com o seu Raimundo. O seu Raimundo, como é que se diz no Nordeste? Pisou em rastro de cor, né? De cor. Quando ele chegou no HGV, ele foi diagnosticado, ele ia fazer a cirurgia hoje, na quinta, da fratura, que ele chegou na segunda, não foi que eu divulguei. Ele ia fazer hoje, a cirurgia dele estava agendada, ele deu infecção urinária. Seu Raimundo. Ele vai passar 8 dias tomando antibiótico. Oh, meu Deus. Coitado. Né? Ele não pode operar, o cirurgião não opera com infecção urinária. Então, ele vai tratar a infecção urinária 8 dias no antibiótico, para depois ele fazer a cirurgia dele. Então, gente, isso tudo são detalhes que é importante falar. Aí, se for denunciar, eu tô aqui há 10 dias esperando isso. Uma cirurgia, né? não querem fazer. Não quer fazer. Às vezes, por exemplo, falta também a comunicação efetiva entre as equipes. Como é um volume muito grande de profissionais, de pacientes, às vezes o médico não tem esse tempo de ficar explicando a situação do paciente para cada um. Né? Então, exige uma maior atenção da equipe multidisciplinar. Aí é que entra o psicólogo, o assistente social, para estar dando apoio para que esse acompanhante entenda a situação do seu Raimundo e entenda por que ele está demorando. Né? Então, são várias coisas, é uma complexidade. E isso tudo passa pela comunicação, porque hoje as pessoas... A gente teve uma reunião, porque eu sou presidente do colegiado de gestores agora. Ela faz tudo. Ela quer ser tudo, ela se mete em tudo. Não quer ser tudo, não. Nessa presidência do colegiado de gestor é engraçado, porque a gente termina se metendo nisso, né? E eu conversando, eu gosto de conversar com as pessoas, ouvir as histórias de vida, a gente aprende. Aí a gente vê a presença de Deus na vida das pessoas, porque você falar em Deus é uma coisa muito complicada. Eu sou católica, eu sou evangélica, eu sou da religião evangélica. Mas o meu processo de construção dessa religião em mim não foi da noite por dia. Não é você vestir umas roupas compridas, não é você vestir umas roupas cobertas, não é isso. Não passa por isso. É você começar a entender a palavra de Deus e começar a praticar aquela palavra na sua vida. Então, a mudança não é da noite por dia, porque Deus ele vai trabalhando em você de dentro para fora. Ele não trabalha em você de fora para dentro, ele trabalha em você de dentro para fora. Né? E o meu ministério, eu estou no lugar certo, que é lá. Não sendo uma profissional da área da saúde, mas sendo uma profissional na saúde. Ver as piores e as melhores histórias, a superação, tudo, né? E ajudando também a dar um conforto, de alguma forma, né? Ajudando, usando minha profissão para comunicar com as pessoas, dar um conforto de alguma forma. Eu não vou fazer uma cirurgia, porque eu não sou cirurgiã, eu não sou médica, mas eu posso dar uma palavra, eu posso dar um conforto. Eu tô super querendo falar agora sobre o projeto de Mulheres Empoderadas do HGV. Pois é. Porque você começou esse projeto... Pós-pandemia. Mas foi no Instagram, né? Foi, no Instagram, é um projeto digital, né? A pandemia, a gente aprendeu a lidar com esse digital, a vivenciar o digital, né? Tudo tinha que ser digital. Tudo era pelo Instagram, pelo Facebook, pelo WhatsApp. Então, a gente começou a se familiarizar com isso.
E por que não fazer? Como a gente não tem muito recurso para voltar para gastar com comunicação, eu comecei a pensar assim, como fazer um projeto para melhorar essa comunicação interna, valorizar esses profissionais e que fosse totalmente digital. Por quê? Porque ia dar visibilidade e eu não sabia que é tão importante aparecer no Instagram. Tá aprendendo agora. Gente, aparecer no Instagram do HGB, as pessoas, os próprios profissionais, ele acham isso uma valorização, né? Isso eu fui aprender na prática, fazendo. E eu andava pelos corredores do hospital e eu comecei a observar as mulheres. E nessas mulheres eu encontrei uma inspiradora, que foi a Sula. Ela é auxiliar de serviços gerais. E a Sula, eu comecei a conversar com a Sula, eu achava interessante a Sula, auxiliar de serviços gerais. Ela transporta os exames, né? Para o laboratório, do laboratório, as coletas dos exames para o laboratório e leva para as clínicas. E a Sula, ela nunca descuidava da aparência. A Sula, eu descobri que ela tinha 20 pijamas hospitalares. Minha gente. Eu digo, meu Deus, Estilosa. O cabelo da Sula é todo estiloso, o cabelo. Então eu digo, meu Deus. Aí eu brincando, eu digo, Sula, mas tu é empoderada. Aí eu digo, menina, pronto, mulheres empoderadas do HGB. Mas Daí surgiu essa oportunidade, Surgiu né? essa oportunidade de fazer esse trabalho. Então explica mais pro pessoal que tá ouvindo, eu também tô um pouco por fora, né? O que é o projeto Mulheres Empoderadas? Como é que O projeto funciona? começou eu contando a história da Sula, como é que a Sula trabalhava, qual era a pulsão de vida da Sula, o que é que fazia ela, como é que ela chegou nessa, como foi a construção do empoderamento da Sula. Que a Sula era uma mulher de baixa renda, a Sula é uma mulher negra, a Sula é uma mulher como tantas outras no Brasil e que superou todos esses preconceitos, esses obstáculos, se sobressaindo na profissão dela. Né? E eu fui contar essa história, e aí eu postava a história, a Sula trabalhando, a Sula com a família, e eu comecei a postar isso no Instagram do Hospital Getúlio Vargas. Todo dia eu contava a história de uma profissional, sempre falando como é que ela chegou, como foi essa ascensão profissional, o que ela tinha passado, as superações que ela vivenciou, como foi essa construção desse empoderamento, né? Como é que é a relação dela com a família, com filhos, com os pais, com o marido, muitas separadas, né? Como é esse empoderamento, porque não é criticando os homens, mas os homens, eles têm medo das empoderadas. Muitos. Não é? Isso. E aí eles não sabem ainda o quanto que é gostoso namorar com uma empoderada. Oh, tá vendo? Homens que nos escutam. Não é? É porque você é inteira. E você quer ser você. Sim. E passa pelo modo de que você gosta de você, você se ama. Porque quando você não se ama, gente, como é que você vai amar o outro? Não, Não tipo, é? você não pede nada, ele tá ali pra oferecer, né? Porque tem Isso, você pessoas tá que ali são- pra você trocar É, experiência. somar. Se você errou, você vai lá e você constrói o acerto junto. Não é isso? E só que os homens não, eles querem que a mulher seja submissa. Submissa. O que é interessante isso? Me diz, eu ainda não descobri o É que é ser o- interessante. é, O não igual. sei, não Não, sei. Eu Pois não- é. O bom é o diferente, não é? Porque- Porque você vai descobrir as coisas junto, você vai vivenciar coisas diferentes. Né? E respeitar um ao outro. Se eu gosto de sapo e tu gosta de cobra, gente, por favor, deixa eu gostar do meu sapinho, porque eu tenho um sapo lá em casa. É o Chico. história. O Chico, ele né, mora irmã? no meu jardim. E ele, toda noite... Gente, eu não sou bruxa, não. Não tem nada a ver com isso. Como é, E ele toda é grande, noite, ele é grande, ele é um cururu. cururu. E aí ele toda noite ele dá uma volta na casa e vai pra toca dele. E eu não mexo com ele, nem ele mexe comigo. é no quintal e ele fica lá. É, entendeu? Outro dia eu fazendo a minha unha, a moça que faz minha unha, ele roubou o alicate e saiu correndo. Não acredito. Minha Foi. gente. Foi. Tu acredita? Então lá em casa é um zoológico. Tem um cachorro. Tem o Chico e tem 2 gatos. Né? E um gatinho novo agora que tá entrando, que eu já briguei demais. E o meu filho fica dizendo, mamãe, olha o HGV, a senhora é tão paciente. O gato tá miando 24 horas, ainda não acostumou. E essa relação profissional, mãe, que é difícil, né, conciliar. Eu sou mãe o, de filhos homens. O HGV consome muito, né? consome.
E é 24 horas o HGV. Eu nunca desliguei meu celular, nem dormindo. Entendeu? Por quê? Porque eu sempre acho que 6 horas da manhã, 5 horas, sempre tem alguém passando uma mensagem. Fátima, não sei o quê, vai ter uma entrevista tal. Né? E isso é importante, você não dizer, saber, lógico que nem sempre você tá com paciência para responder certas coisas. Aí eu aprendi agora o silêncio. Quando eu não posso responder, quando eu não estou calma para responder, eu silencio. Aí depois, quando eu estou melhor, eu vou e respondo. Em algum momento eu vou responder. É a melhor coisa que você faz. Porque às vezes a gente se você não tá legal, você pode atender uma pessoa mal. E ela não vai te entender naquele momento, né? Depois de uma palavra dita, para desfazer é pior. Então, às vezes, quando não dá tempo, mas eu vou responder. Naquele dia eu ainda respondo. Nem que seja 11 horas da noite, eu respondo. E, Fátima, eu queria voltar só um pouquinho aqui na história das mulheres empoderadas, porque você está escrevendo um livro, né? Sim, eu estou escrevendo, já está na revisão. E eu achei uma parceria muito interessante, que foi da editora piauiense. Tudo tem uma história, né? Uma das empoderadas, ela disse, Fátima, vamos colocar isso num livro. E eu já tenho, aí eu conversando com ela, e ela dizendo, a doutora Terezinha Raulindo, ela dizendo, Fátima, eu tenho uma pessoa que é da editora piauiense, o dono da editora piauiense, e ele pode, ela é uma das empoderadas, e ela achou a ideia super interessante, ela vivenciou as mulheres empoderadas, e elas ele vai gostar da ideia, e gostou da ideia, e tá nos fazendo, quer dizer, nós vamos lançar, eu acho que até o final de maio tá saindo, e vocês vão ser as primeiras convidadas. Tá pertinho. Seria as mulheres empoderadas do HGV, uma experiência digital de endomarketing e humanização. Que bom. E o mais interessante, gente, é que o endomarketing vai casar com a humanização. Porque quando começou a Política Nacional de Humanização, as pessoas disseram, mas falar de marketing não é uma coisa produzida, não é uma coisa fabricada? E você pode fazer um casamento muito interessante com isso. Você pode usar uma estratégia de marketing para humanizar, que foi o que a gente utilizou. Quer dizer, a gente usou uma estratégia de marketing para valorizar as mulheres usando um canal digital. Conta pra gente um pouquinho como é que tá o formato do livro, como é que é contada essa história. O formato do livro, a gente fala um pouco do que é o universo feminino do HGV, que o HGV ele tem 2.500 funcionários, sendo 1.700 mulheres. Nossa! Então é um universo feminino muito grande. Enorme. Eu fiz 61 entrevistas. Foi a primeira edição, eu fiz 36 entrevistas em 2022. E agora, em 2023, foram 25 entrevistas. Então, 61 entrevistas. Então, lá estão as histórias dessas mulheres, com fotos da história dela, de vida, de superação, com o conceito de empoderamento feito por elas mesmas. E também um pouco da importância do digital, que eu falo que a gente aprendeu em sala de aula. Já está aplicando, nem terminou ainda. A importância do digital, né, para fazer esse projeto. E o porquê da importância também do contexto feminino neste momento que a gente vê, que eu dei uma pincelada, né, que hoje as pessoas, principalmente o sexo masculino, eles não aceitam as mulheres do jeito que elas são, né, com a evolução da mulher, a evolução dela no mercado, a inserção dela no mercado de trabalho, dela ser essa mulher multidisciplinar, ela é mãe, ela é esposa, ela é mulher. E também a mulher, ela também tem que ver a questão dela não ser, ela tá perdendo um pouco a feminilidade dela, né? Por ela ter esse papel, muitas delas. Isso eu não detalho isso no livro. Isso tudo é na fala, subjetivo na fala das mulheres. Não é a Fátima Oliveira que diz isso. São as mulheres que eu entrevistei que dizem isso. Esse processo de superação que elas tiveram, muitas tiveram abuso quando criança, abusos na adolescência. E elas contam isso, tá? Elas contam para mim. E como é que elas chegaram, por exemplo, o que é tão simples ser uma técnica de enfermagem, para algumas foi muito difícil. Sim. Chegar a ser uma técnica de enfermagem concursada trabalhando no HGV, num hospital de referência. Né? É uma conquista. É uma conquista. Para mim pode ser simples, para você pode ser simples, mas para ela foi muito difícil.
né? Porque ela teve que passar por superação. Muitas delas, os pais não tinham essa visão da importância do estudo. Então, são histórias de vida reais, né? Dessas mulheres maravilhosas que trabalham no HGV. Justamente. Eu adorei ouvir. Não é? Eu quero ler. Eu quero ler. Com certeza. São vivências da pandemia, né? Que em época de crise a comunicação é fundamental. Sempre. Se você for falar em crise, você tem que falar de comunicação, né? E não é só em crise, em todos os momentos. Porque a comunicação ela vai dar suporte para você e vai encontrar meios de você superar os obstáculos. Quando, na crise, linguagem única, foi isso que a gente fez com os profissionais de saúde. Quem fala? Quem vai falar sobre a doença? Quem vai falar sobre a gestão? Tem que ser um porta-voz. Tem que ser um específico porta-voz específico. né? É né? isso mesmo. A comunicação digital, ela veio para ficar. Sim. Ela é única. Hoje você não sabe mais viver sem um WhatsApp. Você perdeu o celular, você fica doido. Fica Fica não. louco, entra em paranoia, até pro É psicólogo. porque tá tudo ali. Tá tudo ali. É. Ali tá o banco, ali tá a casa, Se ali o tá tudo. se o celular né? pifar. A pessoa o celular pifar, meu Deus. Quando eu penso que antigamente, sei lá, tinha que fazer uma reunião mínima pra resolver uma coisa, a galera se reunia. Por exemplo, coisa da faculdade mesmo, se reunia um monte de gente pra falar de um assunto, gente. É verdade. Sendo que tem o Zoom, o Meet, tem outras plataformas hoje em dia que antes ninguém nem imaginava, Pois né? é. Por exemplo, o que foi importante durante a pandemia foi a divulgação dos boletins diários. A vigilância epidemiológica passava pra gente e a gente divulgava diariamente. Tantos pacientes estão internados, tantos na UTI, tantos em enfermarias. Isso foi importantíssimo. Transparência. Não adianta dizer que não morreu. Morreu. Morreu por quê? Porque morreu porque teve acesso ao atendimento tardio. Né? Morreu por quê? Porque muitas pessoas já chegaram no Hospital Getúlio Vargas, pessoa que vinha do Canto do Buriti, 400 quilômetros, para chegar no HGV. Então, isso tudo são coisas para ser pensada, são coisas que a gente aprendeu Sim. na pandemia. A gente lamenta, né? E com que, o passar do tempo também, ainda no período da pandemia, foi descentralizando, né? Foi. Porque alguns hospitais de referência já regionais, atendiu, né? já atendiu também, né? Já atendi em alguns estados, O trabalho alguns municípios, como de Picos, acho que Picos, Floriano. Picos, Floriano, Parnaíba, São Raimundo Nonato, Pois é. né? Então, esses aí foram os que salvaram também, assim, porque Muito, em seguida foram muito importantes. teve aqui em Teresina, mas também depois descentralizou e deu uma Equipe melhorada. multidisciplinar. Cada um tem muito a contribuir. Fisioterapeuta foi muito importante, nutricionista muito importante, psicólogo importantíssimo. Todos os profissionais, todas as categorias tiveram muita contribuição. Né? Isso é importante ressaltar. A gestão, você não faz nada se você não estiver alinhado com a gestão. Nada. Né? A gestão, ela se torna uma coisa que você tem que trabalhar alinhado, porque senão não funciona. O atendimento online foi importante. Quer dizer, o diagnóstico dos casos graves. Esses hospitais, nós tivemos que ter um atendimento... o HGV ele foi se capacitando tanto que ele foi, como é que se diz, transbordando de experiência para outros centros e também foi pegando experiência de outros centros. O Hospital Oswaldo Cruz colaborou, o Hospital Sírio-Libanês colaborou com o HGV, né? O Núcleo de Saúde do Trabalhador, que foi formado nessa época e foi de uma importância, porque o profissional ele se sentiu cuidado. Ele estava ali para cuidar, mas ele se sentiu cuidado também. É muita Os coisa. vídeos, é muita coisa. O primeiro paciente foi em março de 2020. Foram 1.548 pacientes, né? Nesse período do primeiro momento da pandemia. Primeira onda ali, né? Primeira onda, que foi o mais grave. Uhum. E também a gente teve um movimento assim, aquele momento que a gente estava divulgando o boletim, também a gente começava a passar tranquilidade para a população. Divulgar as coisas positivas, pessoas que tiveram alta, Sim. nós divulgamos muito. Toda alta era festa. Por quê? Para passar tranquilidade. Nem todo mundo morreu. Teve gente que sobreviveu, Graças a muita Deus. gente. Foi tratado no HGV. Foi tratado no HGV e sobressaiu e saiu bem, saiu falando, saiu caminhando. Quer dizer, isso era importante divulgar, porque senão as pessoas estavam apavoradas. Meu Deus, vou chegar naquela pessoa, vou morrer. Não. Você vai sair de lá, você vai ser tratado. Teve até um médico, né?
Fátima, que um médico muito importante, na época, ele Cantuário, né? Isso, que ele teve Covid. Ele faleceu, né? E eu lembro que foi uma comoção no hospital. Por quê? Porque foi feita até uma pesquisa, né, pelo próprio HGV, por profissionais do próprio HGV, que mostrou que as pessoas que tinham comorbidade, elas tiveram menos sucesso com a doença, né? Quais são esses? Diabetes, hipertensão. Então, elas tiveram não tiveram muita chance com a doença. Pois é. Eu fico pensando, porque assim, os funcionários, aquele pessoal todo que trabalha, a equipe do hospital fica muito abalada, né, com a perda de um médico, com essa doença que naquele período estava todo mundo desesperado. Eu não sei não, eu acho que eu ia ter crise de ansiedade. Não é todo lá mundo dentro que consegue passar por tudo isso que vocês passaram, enfrentaram e conseguiram trazer tanta coisa boa para as pessoas, né? Conseguir ter essas mensagens positivas. Não, conseguir pensar em qualquer coisa. Né? Pensar em não, vamos melhorar isso aqui. Sim. Porque, como eu tô te dizendo, eu acho que eu ia sentar e chorar. Foi inédito a capacidade dos profissionais do HGV montar 90 leitos de UTI. Gente, para montar um leito de UTI é uma complicação. Agora, tu imagina 90 leitos de UTI. Não, é palmas. Né? Trabalhar... A comunicação a gente trabalhou sempre. Trabalhar a transparência. Transparência é importante. Não adianta, eu não vou divulgar isso, morreu isso. Não, tem que trabalhar. Todo dia a gente dava o boletim. Tem tantos internados, tantos na UTI, tantos óbitos. Tinha que trabalhar. Tinha dia que ter 11 óbitos. Realidade. Eram pessoas passando naqueles corredores, assim, cenas de filme. Porque você sabe que a Covid, ela transmite, né, até a pessoa falecida. Ela não deixa de transmitir. Então, os caixões eram lacrados, os maqueiros paramentados, os cadáveres totalmente lacrados. Então, aquilo ali é cena de filme que a gente não pensava que ia acontecer, que ia ver. Eu nunca pensei que eu fosse ver aquilo ali, entendeu? E não é à toa. Se tornou comum, gente, não naquela é à toa. época, Eu estar ali, naquele hospital, na comunicação. Isso não é à toa na vida, é uma missão. Com certeza, Fátima. É uma missão, isso é uma transformação. Se você tem que ouvir a voz de Deus na sua vida. As pessoas não acreditam mais em Deus, é incrível. Você tem que parar. O silêncio, ele te dá isso, ele te dá essa percepção do sobrenatural, de que eu não estou doida, não estou falando de Deus doida, não. Eu estou dizendo que Deus existe e que você tem que parar para ouvir a voz de Deus. O que é que Ele quer contigo, o que é que Ele quer na tua vida. Tu não está aqui à toa. Nós somos seres energéticos, né? Está provado, a ciência já provou isso. E nós temos uma coisa maior que a Deus. Agora, isso independe de religião, você pode ser o que for. Se você respeitar o ser humano, se você amar a Deus sobre todas as coisas, se você amar o outro como a ti mesmo, olha, amar o outro como a ti mesmo, então ele já está te dizendo que tu tem que te amar, não é? Sim. É isso. Então você tem que amar para você amar o outro. E você exerceu um trabalho incrível, fenomenal, que a gente só tem que dar parabéns e que realmente poderíamos ficar aqui horas, porque não é pouco tempo, é muito trabalho dedicado, é muita mudança. Só que infelizmente não dá pra gente continuar. Foi ótimo, Nós achei estamos nos maravilhoso. Você não sabe o tanto que foi importante vir aqui. No início eu tava nervosa, mas aí me descontraí. Não, né? eu tô assim, meu Deus, já passou 1 hora, como assim? Foi muito rápido. Como assim? E eu achei assim maravilhoso. A iniciativa de vocês é muito legal. O estúdio tá lindíssimo, vocês não estão vendo, gente, mas vamos tirar fotos. Vamos. Então, o estúdio muito, bem feminino mesmo. E assim, a Nathalie tá de parabéns, a Vitória, a Miriam e o Majoli. Obrigada. Majoli, não fique com raiva quando a gente falou dos homens. Obrigada, Fátima Oliveira, por a sua participação, por ter aceitado o convite, ter vindo aqui e compartilhado tantas informações importantes. Isso. E uma coisa que eu tenho que dizer pra gente, a gente tem que ser feliz, porque existe o presente. É isso. Né? O passado já foi. Bora cuidar. O futuro a gente não sabe. E o que existe é o presente, que é um presente. Isso. E a gente tem que viver isso. Você arrasou. Né? Muito obrigada. Uma salva de palmas.
A Fátima é maravilhosa. Fátima, muito obrigada mesmo. Não sei nem o que dizer, com tantos elogios. Nunca fui tão elogiada. Quer fazer alguma divulgação do Instagram da HGV? Eu acho importante. Também. Gente, o Hospital Getúlio Vargas tem um Instagram, que é o Hospital GV. Né? Você acessa lá para vocês acompanharem, a gente conversa com as pessoas, o que a gente pode responder, a gente responde, só não marca consulta. Né? E nem faz cirurgia nem tratamento online. Mas a gente responde, encaminha. E também nós temos um Facebook, que é Getúlio Vargas, porque como no Brasil tem muito Getúlio Vargas, no Hospital Getúlio Vargas, a gente, quando foi cadastrar, a gente só encontrou Getúlio Vargas. Tá? E ele tem lá um símbolo de 82 anos, né? São 82 anos de experiência. Então, não é à toa que esse hospital existe, que já, né, sobreviveu muitas coisas. Verdade, Fátima. Né? Então, a maioria dos médicos que atuam hoje no Piauí são do HGV. É isso, gente. Foram formados no HGV. Né? Isso é importante. E a Fátima tem quantos anos de HGV? 17 anos. 17 Não, anos. Ninguém vai contar. Ela já é a cara da HGV. É a cara do hospital. Muito obrigada, Fátima, mais uma vez. Agora só a gente vai pedir para você que está ouvindo curtir, compartilhar esse episódio. Para quem não segue ainda, seguir a gente no Instagram, @papofeminino_the. Temos aqui mais uns agradecimentos finais para os nossos colaboradores aqui. O apoio do Escritório de Contabilidade MF Contábil, a Adriane Gomes, a Sucata A Maria e aos amigos e familiares que nos ajudaram a tornar isso tudo real e possível e a gente poder estar aqui contando histórias incríveis para vocês. Segue a gente, curte, compartilha, como a Miriam já falou. E vamos ouvir o Papo Feminino no Spotify e em breve também no YouTube. Bora lá? Beijos, tchau, tchau. Beijos, Fátima. Beijo, gente, foi ótimo, foi um prazer, meu Deus, eu amei estar aqui com vocês. Obrigada.